Há cerca de ano e meio, o mercado nacional teve um presente dado pela Sudexpress Cade Models, que foi a comercialização de 12 modelos das locomotivas 2500 e 2550 da CP. Passado um ano e meio, achamos oportuno falar sobre aquilo que podemos, ao longo deste tempo, verificar nas locomotivas e, portanto, podermos, de facto, brincar ao modelismo com uma locomotiva que foi icónica até ao início do século XXI, do caminho de ferro português. Por isso, o que eu pretendo neste unboxing and review é entusiasmar os modelistas portugueses a adquirirem as máquinas para as suas coleções, para poderem, digamos, dedicar-se à reprodução em modelismo de composições da nossa ferrovia. Um elemento que eu acho que poderá ser útil ou é útil a este objetivo, Trainspotters editou uma revista em papel exatamente dedicada a estas locomotivas. Esta revista, eu diria que é uma bíblia sobre estas máquinas, tem toda a história das máquinas, é uma revista, portanto, profusamente ilustrada com fotografias, quadros, esquemas, composições, portanto, e onde podemos, onde temos acesso, digamos, aos vários tipos de composições que estas locomotivas durante quase 60 anos rebocaram. Também no fim é interessante que tem também um artigo sobre os modelos, que são 12, e embora eu aqui só tenha 7, mas são 12 modelos onde explica exatamente o que é também cada um dos modelos, ou o que é que cada um dos modelos pretende reproduzir. A caixa é uma caixa com aparência robusta, com duas peças, uma tampa e um saco, digamos assim. Portanto, abre-se muito facilmente, tem uma abertura muito suave, não é preciso fazer esforços com ela, portanto, e tem, de facto, um aspecto robusto, não me parece frágil. Quando abrimos, a primeira coisa que temos acesso é ao livro de instruções, é um pequeno manual de instruções, que é interessante pelo seu conteúdo, que basicamente são 3 níveis de conteúdo. Um conteúdo histórico, muito resumido, forçosamente, e com as principais características técnicas do modelo real. Depois uma segunda parte onde temos os pormenores relativamente a desmontagens, a manutenção, como pegar na peça. E uma terceira parte, que é uma parte técnica, onde temos acesso aos códigos das 18 funções que vêm disponíveis nas máquinas que têm decoders com som. Temos um desenho com a explosão das peças que compõem o modelo, que é sempre importante quando temos um azar qualquer, ou perdemos, ou partimos, ou avaria alguma das partes mecânicas, poder pedir a peça ao fabricante, e ainda um pequeno esquema de abertura do modelo para ter acesso à parte mecânica, que é importante saber onde estão os pontos de abertura. Temos ainda um segundo fecho,
que é uma espuma. E retirada a espuma, temos então acesso ao modelo e temos ainda uma outra pequena cavidade onde estão as peças de montar, as peças para montar ou peças subsolentes. Neste saco temos o patim e o respectivo parafuso para funcionamento em modo de corrente alterna. Temos os engates que não vêm no modelo, não vêm colocados no modelo, e temos ainda as peças que simulam o engate real da locomotiva. A locomotiva propriamente dita vem numa segunda caixa, poder-se dizer assim, que é em plástico, que é um plástico bastante denso e resistente e que de facto permite no transporte amortecer as principais pancadas ou vibrações que acontecem. Portanto, esta segunda caixa abre-se de uma forma muito simples. Portanto, tem um primeiro invólucro de fecho, que abre-se, como veem, com a maior das simplicidades, e depois, para chegarmos à locomotiva, basta destravar o segundo fecho, abrir o plástico protetor de pó antistático e retirar a máquina para cima dos carris. A máquina que estamos a ver representa a versão 2550, tal como foi entregue em 1964 à CP, como saiu de fábrica. A primeira impressão é, de facto, um aspecto em termos de proporções e dimensionais e de elementos que compõem todo o modelo muito próximo daquilo que nós temos na nossa memória visual para esta locomotiva. Tem uma série de detalhes construtivos que representam a realidade da locomotiva, que vamos agora mostrar mais em detalhe. A linha de teto do modelo está fielmente reproduzida por toda a aparelhagem que a locomotiva dispunha, com as antenas, os elevadores dos pantógrafos, os cabos e os isoladores que compunham essa linha de teto. Os pantógrafos são em metal e, apesar da sua finura, digamos, que aproxima muito do aspecto real, parecem-me resistentes e são, de facto, completamente fiéis àquilo que estava instalado na máquina. A cabine da locomotiva está também muito bem representada. Podemos ver o farol, os limpa-parabrisas, o símbolo da CP, a chapa do número de locomotiva, os faróis, a mangueira de vácuo e o furo para colocar a pecinha que imita ou que reproduz o engate real. E os para-choques com uma pequena mola que permite portanto, o para-choques mover-se quando a máquina encosta a material, como na realidade. A parte lateral da máquina está também reproduzida com todo o detalhe. O canelado, o símbolo CP, a chapa com o número da locomotiva, as janelas que estão à face e, inclusivamente, em planos próximos podemos verificar que as borrachas de estanquicidade das janelas também estão lá representadas. A parte do chassis está também profundamente e profusamente detalhada.
Temos o sistema de travões, temos os arieiros, temos o bogie, a suspensão primária do bogie plenamente reproduzidas. Realmente o modelo está todo bastante bem reproduzido. Temos agora os modelos fora das caixas. Podemos já ver que são todos diferentes e vou passar a explicar as principais diferenças ao nível de reprodução de modelismo entre todas elas. Este modelo azul é um modelo contemporâneo da locomotiva que mostrei em detalhe, mas na versão 2500, em que não era em chapa inox canelada, mas sim em chapa de ferro e pintado. Esta locomotiva distingue-se, para além da diferença na caixa, temos diferenças como na dimensão das janelas da cabine, na dimensão das janelas laterais. O farol central superior é diferente também, como na realidade, e a linha de teto é igual, como na realidade. Duas versões já na época laranja destas locomotivas, aparentemente iguais, mas com diferenças importantes reproduzidas. A versão da esquerda representa a locomotiva 2502, já com faróis UIC, mas ainda com a chapa antiga. A versão da direita é a versão da 2570. Na prática é uma locomotiva da segunda série, da série 2550, mas que foi acidentada e foi reconstruída com uma caixa da primeira versão 2500. Nesta locomotiva temos a particularidade de já estarem instaladas as tomadas de unidade dupla e montamos os detalhes de todas as mangueiras que estas máquinas tiveram desde o período em que só tinham vácuo e o período em que lhes foi instalado, para além do vácuo, o ar comprimido. Nestas locomotivas que têm mais acessórios, o saco traz esses acessórios. Portanto, nestes casos, poderemos configurar a locomotiva ainda só com vácuo, com freios de vácuo, com o freio de vácuo veio de ar comprimido ou só os freios de ar comprimido. Esta é a versão que foi pintada para museu, que se encontra num estágio intermédio entre a versão original e a versão já com faróis UIC. Esta pintura foi uma pintura que pretendia reproduzir a pintura original em que estas locomotivas entraram ao serviço, que era azul e não verde, e foi de facto erroneamente interpretada pelo museu na sua composição das cores. No entanto, a Sodexpress presenteou-nos com as duas versões, a versão correta, que eu não disponho aqui para vos apresentar, e a versão tal como ela está disponível no museu. Esta máquina circulou durante cerca de 10 anos nestas cores e em serviço normal. Mais duas versões, estas representam o esquema final de pintura em que as 2550 apresentaram em fim de vida. Basicamente baseia-se no esquema de pintura que foi aplicada à série 5600, cabines encarnadas, cabeçotes negros e o corpo em cinzento. Estas duas máquinas, na realidade, representam duas versões diferentes. A do lado esquerdo é uma versão já muito próximo do final, portanto, em que tem um pantógrafo de meia tesoura e as tomadas de unidade múltipla instaladas. A versão da direita ainda tem o pantógrafo inicial,
e não tem as tomadas de unidade dupla instaladas. Um apontamento válido para todas as versões que vos apresentei é a nitidez da separação de cores que podemos ver em todos os modelos. De facto, uma boa pintura que permite, de facto, dizer que estamos em presença de modelos muito bem produzidos.